Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre as políticas públicas de saúde relacionadas a uma doença infecto-contagiosa, parasitária, de curso febril, com possivelmente evoluindo para as formas graves, que é a malária. A malária é também conhecida nos interiores do Brasil como paludismo. Ela é endêmica dos trópicos e as principais áreas endêmicas da malária são a América Latina, África Subsaariana, subcontinente indiano e sudeste da Ásia, também um pouquinho ao sul da China. O agente causador da malária é o protozoário Plasmodium. Existem 4 espécies desse gênero de protozoário, que são elas o Plasmodium malariae, segundo o relatório do Ministério da Saúde do Brasil nos anos de 1980 e 1990, é responsável por 0,002% dos casos. O Plasmodium vivax, segundo o relatório do Ministério da Saúde Brasil, entre 1980 e 1990, é responsável por 50,3% dos casos. O Plasmodium falciparum, segundo o relatório do Ministério da Saúde Brasil, entre o ano 1980 e 1990, responsável por 48,8% dos casos. O Plasmodium malariae, ele é o causador da febre quartã benigna. O Plasmodium vivax é o causador da febre terçã benigna. E o Plasmodium falciparum, que é o mais agressivo, é o causador da febre terçã maligna. A 4ª espécie não é endêmica do Brasil, ela é restrita ao continente africano. É o Plasmodium ovale. Nós não temos estatísticas sobre ela, pois a África subsaariana é uma das regiões do planeta mais negligenciadas com relação a essa doença e tantas outras doenças infecto-contagiosas. O principal vetor da malária é a fêmea do mosquito Anopheles, é um gênero de mosquitos cujo, com relação às populações brasileiras, o Anopheles durling é o responsável por 95% dos casos nos interiores do Brasil e principalmente na região amazônica. Mas existem outros anofelídeos também no Brasil com potencial para serem vetores do protozoário Plasmodium causador da malária. São eles o Anopheles aquasalis, que é endêmico do litoral brasileiro, o Anopheles albitárcio, e no sul do Brasil o Anopheles cruzi e o Anopheles bellator, que põe seus ovinhos nas bromélias, que são plantas abundantes naquela região do país. O impacto global da malária, segundo a OMS, em 1990, a população mundial era de 5 bilhões e 300 milhões de pessoas. Dessas, cerca de 1 bilhão 431 milhões moravam em áreas em que nunca houve um caso de malária ou onde houve um caso de malária, a doença desapareceu sem qualquer medida de controle. Com 1 bilhão 696 milhões de pessoas sendo beneficiadas pelas medidas antimaláricas ao longo dos anos. Contudo, 2 bilhões 173 milhões da população mundial em 99 países permaneceram expostas aos riscos da infecção por malária. São 477 milhões só na África tropical. No mundo, cerca de 280 milhões de pessoas são infectadas por malária por ano. Dessas, 110 milhões evoluem para a forma grave da doença.
No Brasil, a criação do Departamento Nacional de Saúde, no ano de 1920, deu início ao combate à malária pelas políticas públicas de saúde. Apesar disso, até a década de 40, a malária ainda era responsável por 8 milhões de casos, dos quais 80 mil iam à morte, em decorrência dos agravos da doença. No Brasil se tinha malária em várias regiões interiores do país. Atualmente, né, leva em consideração que esse livro aqui, que é a fonte, o Atualmente, é 1990, a edição desse livro. Responde por 96% a região amazônica. Ou seja, no Brasil a malária está quase que restrita à região amazônica. E de 1990 até a atualidade, estamos em 2020, esse número se mantém, essa estatística se mantém. Os casos que se tem fora da região amazônica no panorama nacional são pessoas que viajaram ou para a África subsaariana ou para o sudeste da Ásia e não tomaram medicação profilática antimalárica ao viajar para essas regiões endêmicas. Pessoas também que viajaram para o norte do Brasil, região amazônica, tá? Ou até para a América Latina, outros países que também são endêmicos. Então, o viajante, quando ele vai, o protocolo da OMS, quando ele vai viajar para uma região endêmica para malária, ele tem que tomar uma medicação antimalárica preventiva. Assim como as mulheres e crianças que abaixo de 5 anos que vivem em região endêmica. É um protocolo já da OMS. Medicação antimalárica. Também medidas de profilaxia são redes tratadas com inseticidas, conhecidas nos interiores do Brasil, principalmente norte e nordeste, como os mosqueteiros. Né? Foram medidas adotadas no panorama mundial que recentemente têm sido empregadas também em países do continente africano. Então a gente tem aí a África subsaariana como a maior zona de incidência de mortes. Eles, por lá, 10% dos bebezinhos de colo morrem em decorrência dos agravos da malária. E 25% das crianças de 1 a 5 anos morrem em decorrência dos agravos da malária. Então tem uma perspectiva aí de perda de 35% da força de trabalho desses países nos próximos 15 anos, né? Contando dos primeiros 5 anos até os próximos 15, dá 20. Já seriam forças de trabalho, então essas economias acabam sofrendo muito. Então, políticas públicas de saúde, né? A gente está falando aqui da doença parasitária que mais mata no mundo. A nível nacional, a gente já conseguiu muita coisa, né? Só com medidas profiláticas, como a profilaxia, que é o uso de inseticidas, de mosquiteiros, o DDT, né? Ele resolveu o problema em 1970, mas depois os mosquitos se adaptaram, né? Os vetores, eles adquiriram resistência ao DDT e esse número se elevou muito nos próximos anos. E o problema maior agora é no continente africano, com esse nível de mortandade da malária, principalmente entre as mulheres grávidas e as crianças menores que 5 anos. Então, tem uma vacina sendo testada atualmente lá na África subsaariana e vários países enviaram para a Organização Mundial de Saúde a solicitação, né? E todos os relatórios, suas ações públicas em saúde. A OMS escolheu 3 países. São eles Malawi, Gana e Quênia. Atualmente, a vacina RTS-S, ela está imunizando crianças
na, nesses 3 países, são 360 milhões de crianças por ano sendo imunizadas. Só que essa vacina ainda está em teste nesses 3 países. Assim que a pesquisa avançar, eles vão usar outros países que também se ofereceram, né? Não só no continente africano, mas também no sudeste da Ásia, né? Aqui na região norte do Brasil, região amazônica, em toda a área endêmica da malária, que é o cinturão do paralelo do Equador, né? Os países que ficam nesse cinturão aí, eles vão receber a vacina antimalárica, que é a boa notícia que eu queria dar no final desse vídeo. Tá? Vou fazer outros vídeos para não ficar muito cansativo, onde eu vou falar de medicação contra a malária, do ciclo biológico do parasito, talvez até do ciclo biológico de alguns mosquitos vetores da malária. Tá? Esse aqui é um vídeo mais voltado para os números da malária, assim, a epidemiologia da malária. Tá?